Preserva Me Live é um evento online voltado para a área de preservação e memória e abre para discussões de diversos temas como o de hoje, dados de pesquisa. Para falar um pouquinho sobre dados de pesquisa, a gente trouxe a Viviane Veiga. Obrigada, Viviane, por aceitar o nosso convite. E antes da gente começar a nossa conversa, eu vou apresentar um pouquinho aqui sobre a Viviane. A Viviane se formou em Biblioteconomia pela Unirio, é mestre em Saúde Pública pela Fiocruz, doutora em Informação e Comunicação pela Fiocruz também, e na Fiocruz coordena a rede de bibliotecas, a rede Golfer Brasil Saúde, e além disso ela participa e também coordena grupos de pesquisa, ministra as aulas sobre ciência aberta, dados de pesquisa, repositórios digitais, entre outros. Viviane, muito obrigada, é um prazer tê-la aqui. E para a gente dar início ao bate-papo, eu queria te pedir, para falar de uma forma geral, o que são dados de pesquisa e como esse tema surgiu na sua trajetória profissional. Obrigada, Bruna. Primeiro eu quero agradecer, pelo convite, eu me sinto honrada, é muito bom estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, para a gente, para o Brasil e para a ciência. Bem, o que é dado de pesquisa, Aí é um pouquinho difícil dar uma definição assim totalmente fechada, porque o dado de pesquisa depende muito de interpretação. E cada subdomínio, cada domínio do conhecimento, ele vai ter o seu tipo de dado para chamar de dado de pesquisa, Mas, de uma forma geral, o dado de pesquisa, ele é aquele documento, eu vou usar a palavra documento de uma forma mais genérica, para a gente poder compreender de forma bem simplória, mas aquele documento que é utilizado, muitas das vezes, como um recurso, fonte primária para análise e geração de conhecimento. Então, ele pode ser coletado, ele pode ser gerado, são dados que o pesquisador ele vai se utilizar, e os formatos são diversos, Quanto à origem, você vai ter uma diversidade de tipologias de dados, quanto aos seus formatos também. E aqui, hoje, o que a gente fala, o que eu trato, são aqueles dados de pesquisa que são os dados digitais, gerados, coletados ou depois transformados em arquivos digitais. E como que ele surgiu na minha trajetória? Eu sempre pesquisei, no mestrado, trabalhei com a questão da interoperabilidade e pensando no acesso à informação. A minha inquietação, a minha questão de pesquisa sempre foi nessa área de ampliar o acesso ao conhecimento para a população, para os usuários, e no caso da Fiocruz, para os nossos pesquisadores do campo da saúde. E pesquisei já depois, entrei para a área do acesso aberto, fazendo pesquisas na área do acesso aberto, e logo depois veio, no doutorado, a questão da ciência aberta e da gestão dos dados de pesquisa, e aí me encantei mais ainda, que eu já era aquela pessoa apaixonada pela questão do acesso aberto, advogava sobre isso, e aí a gente começa a trabalhar também com os dados de pesquisa e a gestão de dados de pesquisa em âmbito institucional e âmbito mesmo de estudo, de pesquisa, para apoiar os nossos pesquisadores e alunos. Atualmente, quais são as iniciativas de preservação e compartilhamento de dados de pesquisa no Brasil e no mundo? No seu caso, como a Fiocruz tem lidado com esse assunto? Olha, as iniciativas de compartilhamento de dados, elas são, assim, enormes, Hoje em dia, em termos de mundo, a gente tem muitos exemplos, E alguns países para a gente se espelhar, vamos dizer assim, em termos desse trabalho de compartilhamento de dados. Só que é um trabalho que eles iniciaram há muitos anos atrás e nós começamos um pouquinho depois. Então, é uma comparação que a gente vai ver que em alguns países, nem todos, mas alguns países, principalmente na Europa, eles estão muito à frente do que nós aqui no Brasil em termos de gestão de dados de pesquisa. Mas estamos caminhando e caminhamos muito em pouco tempo, Nos últimos 2 anos, o Brasil ele avançou muito na questão de pensamento, de políticas e de infraestrutura, Estamos pensando em infraestrutura nacional para compartilhamento de dados de pesquisa. Então, existem muitas iniciativas. Recentemente, ano passado, a gente fez uma visita técnica em alguns países, como na Espanha, na Holanda, e visitamos algumas instituições para conversar sobre o compartilhamento de dados de pesquisa e ver na prática, porque muitas das vezes a gente se vê na teoria, mas e na prática como realmente funciona esse compartilhamento de dados de pesquisa? E aí a gente conseguiu ver na instituição esse fluxo
funcionando, todos os atores que precisam estar envolvidos, né? Não é só o bibliotecário, não é só o arquivista, não é só o pesquisador, mas existem vários atores, é multidisciplinar essa área, e que a gente precisa das mãos mesmo para que a gente possa avançar para o compartilhamento de dados de pesquisa. Então, essas iniciativas internacionais são muito importantes porque eles erraram também. A gente brinca, né? Porque a gente às vezes fica com medo assim, de errar, e muita coisa a gente não precisa errar. Porque a gente tem o histórico e a gente tem esses países que a gente pode se espelhar e ver o que deu errado e aprender com eles o que já está dando certo. E aí a gente pode fazer, claro, as nossas adaptações, né, para o nosso país, para que a gente possa alcançar realmente o compartilhamento de dados de pesquisa, que é um desafio. Quando a gente fala, eu gosto muito de falar de gestão de dados, porque às vezes quando a gente fala de compartilhamento, assusta. Mas a gestão é super importante, porque sem gestão não tem compartilhamento. Ou pode até haver, mas vai ser um compartilhamento que não vai ser utilizado com o objetivo final dele. O compartilhamento, qual é o objetivo final do compartilhamento? É que ele possa depois ser reutilizado. Se você compartilha o dado de uma forma que ninguém vai compreender depois, então você não atingiu o seu objetivo. Então, nesse caso, não é um compartilhamento ineficaz. Mas para que possa ser feito esse compartilhamento de forma responsável e para que alcance o objetivo, precisa ter a gestão dos dados. E aí a gente tem todo um trabalho de se pensar no ciclo de vida dos dados de pesquisa e apoiar na gestão em cada pedacinho desse ciclo de vida, que começa antes da própria coleta dos dados. Quando o pesquisador começa a projetar, né, a escrever o seu projeto de pesquisa, ele começa a pensar no seu projeto de pesquisa, ele já tem que estar pensando em como ele vai fazer essa gestão desses dados. E aí sim, ele vai conseguir, no final, fazer um bom compartilhamento de dados, um compartilhamento dentro dos critérios, dentro dos padrões, né, dentro dos princípios internacionais que são colocados para que ele possa, de fato, ser reutilizado depois. Uhum. E na Fiocruz, vocês têm feito isso há muito tempo? Não. A Fiocruz, a gente tem, sim, há algum tempo, o nosso repositório institucional de artigo científico, produção científica, né, de artigo, tese, dissertação e várias outras tipologias, como trabalhos em congressos, relatórios. E a gente tem, assim, um repositório bem consistente, bem reconhecido já, mas não para dados de pesquisa. Para dados de pesquisa, nós começamos o trabalho, né, há alguns anos, né, há poucos anos. Em 2017 começou um grupo de trabalho na Fiocruz para começar a estudar e pensar uma política de compartilhamento de dados para a Fiocruz. E você vê, esse trabalho foi um grupo árduo que se debruçou e começou a estudar, começou a ler, começou a escrever esse documento, que foi para consulta pública. Então, os pesquisadores, os profissionais, os alunos, toda a comunidade científica pôde olhar aquele documento e dar sugestões, todas as unidades da Fiocruz. Depois disso, foi feita uma análise de todas as contribuições e agora a gente está fechando esse documento, né? Então, foi criado esse ano, ano passado, né? Final de 2019, um GT ampliado, um grupo de trabalho ampliado para poder fazer essa análise. Então, nós fizemos a nossa primeira reunião no final do ano passado e estamos já com esse documento, as vias de ser, né, disponibilizado. Primeiro vai para o grupo de diretoria da Fiocruz para aprovação e depois para liberação. Então, assim, a Fiocruz também tem caminhado com estudos, né, nessa linha dos dados de gestão de dados de pesquisa. Além disso, a gente também tem que a gente está chamando de pré-piloto de repositório de dados, mas no âmbito da OGP, que é uma organização que tem apoiado a gente pensar numa Federação Nacional de Repositório de Dados. Então, a gente está participando ainda de um piloto, né, de repositório de dados, coordenado pela vice-presidência da Fiocruz, e estamos trabalhando também, porque assim, não adianta pensar só na política sem infraestrutura. Então, a gente precisa da política, mas a gente precisa da infraestrutura, porque lá na política vai dizer compartilhe os dados né? E aí a gente precisa, qual a infraestrutura que a gente vai dar para o nosso pesquisador para ele poder compartilhar os seus dados, né? Vai ser num repositório próprio? Vai ser num repositório que não seja institucional? Em algumas instituições usam, né? Tem essa opção, mas não, a gente acha importante manter na instituição, então tem que ter um repositório. Então, a infraestrutura para que o pesquisador possa também depositar os seus dados e compartilhar os dados também é muito importante.
Tem a política, a infraestrutura, é um sistema de governança também que a Fiocruz está trabalhando. Então, a gente tem toda uma proposta, né, de governança, como que a gente vai pensar esse fluxo também dentro da instituição. E assim, muito trabalho pela frente ainda, mas estamos caminhando. E eu acho que a gente está caminhando muito bem. E em breve vamos ter aí o repositório de dados e vamos ter a política disponibilizada para todo mundo. Deixa eu te perguntar, essa política que você falou seria um plano de gestão de dados? Não, é diferente. É diferente. O plano de gestão de dados é algo fundamental, porque eu acho que, assim, na minha visão, ele é o início, como eu falei para vocês, quando você vai compartilhar o dado, você precisa pensar na gestão do dado antes de você coletar esse dado. Isso quer dizer que eu preciso ter um plano de gestão desses dados. E quando, por exemplo, se eu vou comprar uma casa, eu preciso ter um plano de como que eu vou guardar um recurso para comprar aquela casa no final. Eu não posso simplesmente chegar lá, vou comprar a casa, mas você vai pagar como? Eu não sei, nem pensei nisso. Não. Então, quando eu vou compartilhar um dado, eu preciso, e para fazer a gestão desse dado, eu preciso ter um plano anterior. E aí é o plano de gestão de dados. O plano de gestão de dados, ele é um documento, tá? Ele é um documento formal que o pesquisador, ele vai planejar, eu vou coletar o dado nesse período, os dados vão ser, os metadados que eu vou utilizar para essa coleta, para depois entender esses dados e contextualizar esses dados são esses, eu vou preservar esses dados, se precisa de preservação, por quanto tempo. Existem questões éticas ligadas a esses dados de pesquisa para o compartilhamento, a leitura, que eu tenho que restringir esse acesso, direitos, e dos próprios participantes, de repente respondentes da pergunta, respondentes da pesquisa. Então, tem todo um movimento, né, várias perguntas ali que ajudam o pesquisador a pensar antes, coisas que muitas das vezes ele não pensava. Sabe como você vai consertando o carro andando? Muitas das vezes o pesquisador tinha que fazer isso durante a pesquisa. E agora? Às vezes ele mesmo, não sei se você já passou por isso, de fazer uma planilha tão grande, assim, tão enorme, com vários... depois nem você sabe o que era aquele conteúdo daquela coluna ali, porque você usou uma sigla na época que fazia sentido para você, mas naquele momento você não consegue nem lembrar, né? Então, é para evitar isso. Se o próprio pesquisador não vai entender, imagina uma outra pessoa para reutilizar aqueles dados. Como que ele vai pegar e entender o que significava aquela coluna, por exemplo, de uma planilha, se não tiver ali bem descrito o significado de cada metadado, que padrão de metadados ele utilizou, que vocabulário controlado que ele utilizou, e a questão de acesso, de privacidade, né, de legislação, que dependendo da área, você tem questões legais que você precisa se preocupar para compartilhar. Então, o plano de gestão de dados é esse documento formal que muitas agências de fomento internacionais estão solicitando que o pesquisador ele apresente. Então, agora, para você ganhar um financiamento para sua pesquisa em vários países, nos Estados Unidos, Europa, no Horizonte 2020, né, a Comissão Europeia já colocou isso, ele precisa apresentar um plano de gestão de dados. Se ele não apresentar o plano dizendo o que ele vai fazer com os dados depois, se ele vai deixar aberto, se ele vai deixar fechado, tudo isso, ele não consegue o financiamento. Aqui no Brasil, nós temos a FAPESP, que é a primeira agência de fomento a colocar essa obrigatoriedade para alguns editais de fomento. Então, para alguns editais, a FAPESP já está solicitando também um plano de gestão de dados como requisito para que ele possa receber esse financiamento. Então, o plano de gestão de dados ele é fundamental, importantíssimo, mas que o pesquisador precisa de um apoio, né, da instituição, dos bibliotecários, dos arquivistas, para fazer um bom plano de gestão de dados, para também não ser um documento que depois vai para a gaveta, fica morto e esquecido, e depois não tenha realmente um retorno para a gestão dos dados como ele deve ser. E também não é um documento que você faz só no início e morre. Você vai fazer o projeto de pesquisa, você apresenta a fase inicial do seu plano de gestão de dados. Durante o projeto, você tem que ir atualizando, porque as coisas, você planeja uma coisa, muitas das vezes você, de repente, né, no meio do caminho você percebe que não, eu planejei, mas não deu certo, alguma coisa, não preciso fazer uma mudança. E depois, no final do projeto também, você dá a versão final desse plano de gestão de dados. Então, minimamente, a gente pensa em 3 versões de um bom plano de gestão de dados. E aí, sim, é uma outra iniciativa da Fiocruz também. A gente tem trabalhado na construção, na elaboração de um plano de gestão de dados, né?
já publicou isso já num artigo que saiu na Link, falando sobre o plano de gestão de dados, uma proposta que a gente fez para o Fiocruz. Agora a gente está fazendo escolhemos uma ferramenta, um software para poder disponibilizar esse plano de gestão de dados, esse modelo de plano de gestão de dados para os nossos pesquisadores. E a ideia é ampliar esse modelo para outras iniciativas também, outras instituições que já pediram também para a gente utilizar esse modelo para que elas possam fazer o delas, né? O institucional, exatamente, utilizando o mesmo software e sistema. Viviane, você falou um pouco dos pesquisadores. E aí eu queria te perguntar se os pesquisadores em geral costumam aderir ao compartilhamento, né, dos seus dados de pesquisa, ou se há uma resistência. Ótima pergunta. E essa pergunta é muito interessante porque foi tema da minha tese. Eu quis entender um pouco isso, né? Porque existe muito de obrigatoriedade, muitas das vezes, na ciência. Eles querem colocar para o pesquisador algumas políticas obrigatórias. E até certo momento, né, eu acho que é importante, mas por outro lado, se é uma coisa que pode beneficiar tanto, né, por que resistência? Por que o pesquisador não estaria compartilhando de forma tranquila, sem precisar de uma obrigatoriedade? Existe uma questão cultural, existe simplesmente, alguns falam de preguiça, o que eu discordo, né? Não quer fazer porque não quer. Eu não entendo assim. Eu vejo que eu comecei a achar que existiam algumas questões de informação, sobre a área de informação, algumas questões de informação que poderiam estar atrapalhando, causando ruído na comunicação, e aí poderia estar atrapalhando o pesquisador que pudesse fazer uma adesão ao compartilhamento. E aí é isso que eu consegui constatar, né? Uma das hipóteses da tese foram essas que a gente conseguiu confirmar. Fora do Brasil, em alguns países, como na Holanda, o pesquisador ele não tem muito questionamento. Por quê? Porque ele já está acostumado a compartilhar os dados. Já é uma questão que a gente é um desafio cultural, em outros países muitas vezes não é mais cultural. Ele já entra na pós-graduação sabendo que ele vai compartilhar depois, e aí ele sai e começa a sua pesquisa, então ele já tem uma certa cultura. É claro que a gente não está falando aqui de todas as áreas, né? Existem disciplinas que isso é muito mais forte, em outras disciplinas isso é muito mais fraco, sim. Mas na maioria das disciplinas nesses países que têm políticas já também estabelecidas, aí vem a política, mas mostrando os benefícios, né? Tem que ter a política, sim, porque é um apoio até para o próprio pesquisador, mas mostrando qual é o benefício que o próprio pesquisador vai ter se ele compartilhar os seus dados. Então eu acho que dessa forma que a gente deveria trabalhar, eu acho que é isso que eu tento passar para os pesquisadores quando eu converso com eles, é que é importante para o pesquisador, um benefício para ele, é um benefício para a ciência, é um benefício para a sociedade. Primeiro que um dos principais pilares que fazem com que o pesquisador, com que as instituições coloquem uma política mandatória, e as agências também de fomento, é a questão do próprio recurso, né? Então, vários países colocam lá na política, olha só, pesquisa financiada com recurso público precisa que os dados precisam dar esse retorno para a sociedade, né? Então, se todo mundo deu um pouquinho de dinheiro para comprar uma Coca-Cola, então essa Coca-Cola é de todo mundo. Mas, por outro lado, a gente sabe que existe uma competição, existe uma assimetria entre os países, em termos de ciência. Países que têm uma infraestrutura de pesquisa muito melhor, muito mais equipada do que no Brasil. Então, esses dados, você deixando ele abertos, né, um outro pesquisador, ele pode pegar esses dados e escrever vários artigos, por exemplo, muito mais rápido do que o pesquisador aqui no Brasil ou em outro país que tem menos recursos também para pesquisa, e isso e ele ter perda, né, de produção, enfim, tem várias questões. A gente não pode romantizar o tema e achar que é abertura, que é tudo lindo, a ciência aberta, e que não temos problemas reais que precisam ser enfrentados. Mas, de um modo geral, eu vejo que a abertura sempre, né? Eu vejo que a abertura ela traz muito mais benefícios do que a restrição, dando toda a segurança para o pesquisador e para o país e para a instituição, né? Então você tem que ter
tem uma questão de soberania nacional, tem uma questão da produção da instituição, que precisa ser resguardada, e do pesquisador, da pesquisa, da produção dele também ser resguardada. E aí a gente tem vários mecanismos que muitas vezes os pesquisadores não conhecem para apoiá-lo nisso. Por exemplo, se eu compartilho um dado de pesquisa, quando eu fiz a pesquisa, eu fiz com pesquisadores brasileiros, né, neurocientistas, no Brasil e em Portugal. E muitos deles não sabiam que um conjunto de dados que ele compartilhasse, ele podia receber um DOI para aquele conjunto de dados, que é um identificador persistente, né? O DOI é muito reconhecido para o pesquisador por causa do artigo científico que recebe um identificador persistente. Então, o dado de pesquisa também, ele compartilha o dado de pesquisa numa plataforma, né, confiável, e ele vai receber ali um identificador persistente daquele conjunto de dados. Então, qualquer pessoa que reutilizar aqueles dados, claro, vai depender da licença que ele colocar ali. Se ele colocar um CC0, né, um Creative Commons, que a pessoa pode usar e não precisa nem citar, aí tudo bem. Mas se ele colocar o tipo de licença adequada, outras pessoas vão poder reutilizar os dados dele, mas são obrigadas a citá-lo. Mas são obrigadas então é mais uma produção científica para ele mesmo. E às vezes ele não vai fazer mais nada com aquele dado. Uma outra pesquisa que a gente está fazendo lá na Fiocruz, que eu estou coordenando, que é um diagnóstico dos dados de pesquisa da Fiocruz. O que os pesquisadores da Fiocruz produzem de dados, que tipo de dado, qual é o tamanho, qual é o formato, e a percepção desses pesquisadores quanto ao compartilhamento também, se eles compartilhariam ou não. É um pouquinho da extensão do trabalho da tese, que eu peguei no Neurocientista Brasil e Portugal, e agora a gente está pegando só os pesquisadores da Fiocruz para saber a percepção deles, né? E o que a gente viu, tanto na pesquisa anterior da tese quanto essa agora só com os pesquisadores da Fiocruz, que é que o pesquisador ele tem muito medo de perder oportunidades de publicação. Então, ele pode compartilhar os seus dados depois que ele escreveu os artigos. Então, ele coletou os seus dados, escreveu os artigos e depois ele pega aquele conjunto de dados e não vai fazer mais nada com aquilo. E fica lá guardado na gaveta ou no pendrive, que vai perder daqui a pouco, porque, né, pendrive, caiu uma aguinha e acabou. Sim. Né? Pendrive entrou, botou na bolsa, um biscoito, alguma coisa, e os dados foram gerados com recursos, muitas das vezes com recursos públicos. Então, isso é gestão, é não deixar no pendrive, né? Não deixar num computador que pode pifar a qualquer momento. Teve um pesquisador que eu entrevistei, que ele falou assim, olha, é engraçado você fazendo essa porque eu fiz a pesquisa, um questionário, depois entrevistas também. E aí ele falou, engraçado você, eu fiquei super interessado no seu questionário e eu queria fazer essa entrevista para te fazer umas perguntas. E aí ele falou assim, engraçado o que você está falando, sabe por quê? Agora mesmo um pesquisador aqui do laboratório se aposentou, levou o computador com todos os dados da pesquisa. E eu estou aqui precisando dos dados e eu não tenho mais acesso aos dados. Então, olha só, entendeu? Perde tempo, né? Perde tempo, perde recurso. Precisamos... É complicado? Mas a gente precisa parar para conversar sobre isso, para discutir sobre isso, entendeu? Para ver qual é a melhor forma, trazendo toda a segurança para o pesquisador, para a instituição, para o país, de que forma que a gente pode compartilhar esses dados e de que forma que a gente faz a preservação desses dados também. Então, eu acho que a gestão de dados vem para isso, para apoiar o pesquisador primeiramente, né? E aí ele vai conseguir fazer esse compartilhamento de forma responsável. E deixa eu te perguntar, nessa gestão é possível avaliar o potencial de reaproveitamento ou não há todo dado é passível de ser reaproveitado? Não, nem todo dado é passível de ser reaproveitado. E tem dado de pesquisa que não precisa ser preservado, porque a qualquer momento, de repente, o custo de preservação daquele dado vai ser tão grande que é um dado que você a qualquer momento você pode gerar, se é uma simulação, né, computacional. Então, dependendo do tipo de dado, você não precisa nem fazer a preservação. Mas a maioria dos dados de pesquisa, eles precisam ser preservados e aí, dentro desse plano de gestão de dados, é que ele vai ver a questão do potencial de reuso daquele dado. Uma outra questão que a gente enfrenta muito forte hoje em dia é a questão da reprodutibilidade da pesquisa. Existem artigos de retratação a todo momento aparecendo, né? Então, nós precisamos... Os dados de pesquisa também apoiam
é a questão da reprodutibilidade da pesquisa. Se eu não tenho, não só o dado, que aí quando você fala do compartilhamento de dados, pensa que é só aquele arquivo, mas dependendo de como foi gerado, é o software que ele utilizou para gerar aqueles dados, é a metodologia que ele utilizou, então é um contexto. Por isso que eu falo, compartilhar dados, se eu chegar agora no computador, eu pego um documento, um arquivo digital e coloco lá na rede e compartilhei. Isso é fácil. Agora, compartilhar dentro de princípios que garantam reuso, isso não. Isso aí dá trabalho. A gente precisa construir, né, nas instituições, apoiar o pesquisador, dar essa informação, dar um conhecimento, disseminar esse tema, para que a gente possa fazer realmente compartilhamento de dados responsável. E só com a gestão de dados que a gente vai conseguir fazer isso. Você falou um pouquinho do panorama internacional e nacional. E você é coordenadora do GoFair Brasil e Saúde. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa. Então, o GoFair é o seguinte. Primeiro, quando eu falo desses princípios internacionais, fazer o compartilhamento responsável, eu falo do FAIR, né? Que é um acrônimo, né? Um acrônimo utilizado para falar de como você compartilha os dados de forma que ele seja findable, que é o localizável. Eu tenho que compartilhar esses dados, mas eu preciso encontrá-lo, eu tenho que saber onde esses dados estão. Se eu compartilho de forma que ninguém encontre esses dados não estão de fato compartilhados. Então, aí vem a questão do compartilhamento que eu falo, é fácil chegar e colocar um arquivo qualquer numa plataforma de dados e dizer que você fez o compartilhamento, mas ele tem que ser dentro desses princípios FAIR. E a primeira letrinha do FAIR, né, que é o F, fala do findable, que é justamente ser localizável esse documento. Então, o localizável, ele está falando de quê? Está falando de metadados, está falando de identificador persistente. Então, eu preciso identificar o identificador persistente que a gente utiliza mais, o DOI, para o dado de pesquisa, que é dado por um organismo internacional também. Depois tem a letrinha do accessible, que é justamente acessível. Esse dado, ele precisa ser acessível. Como que eu vou compartilhar esse dado de forma que a gente consiga ter acesso? Muitas das vezes o acesso não é... O FAIR, ele não está falando de ser aberto. Ele está falando de princípios para compartilhamento de dados. Não necessariamente esse dado tem que estar aberto. Então, no Accessible mesmo, ele está falando de quê? Ele está falando de metadados visíveis, pelo menos. Se eu não posso deixar o dado completamente aberto, mas que ele tenha metadados visíveis. Se for necessário uma identificação do usuário, porque em alguns casos, por conta até de legislação, você precisa se identificar para ter acesso a um conjunto de dados. Pesquisador, às vezes, precisa saber quem está acessando aqueles dados ali. E, às vezes, precisa de justificativa. Eu quero acessar esses dados por conta disso. Aí você vai ter acesso ao dado. Então, o FAIR, ele também coloca toda essa responsabilidade também no acesso. Então, esse acesso tem a ver também com tudo isso. A outra letrinha do FAIR, que é o I, que fala sobre interoperabilidade. Então, o interoperable fala justamente sobre você usar vocabulários controlados, você utilizar ontologias para compartilhar esses dados, para você ter padrões de metadados também. Então, a interoperabilidade, aí eu lembro do meu mestrado que eu falei que o tema tem tudo a ver. Então, eu fui assim, me apaixonando pelo tema mesmo, porque tinha tudo a ver com o que eu acho que é importante para a gente realmente ampliar o acesso ao conhecimento. Então, essa letrinha do I é para falar da interoperabilidade, e a última letrinha do FAIR, que é o R, que fala do reusable, que é o reusável. Esses dados, eles precisam ter potencial de reuso, e para garantir que esses dados possam ser reutilizados, né? E aí tem todos os critérios lá para você conseguir com que esses dados sejam reutilizados. E aí tem licença, né? Questões legais e éticas que precisam ser colocadas ali nesse compartilhamento. Então, e aí vem o GoFair. É fácil ser FAIR? Não. Ser 100% FAIR, a gente diz que é quase impossível. É muito difícil, porque existem vários, realmente, critérios ali dentro. Mas é um objetivo que a gente precisa buscar na hora da gestão do compartilhamento de dados. E aí o GoFair, que é uma iniciativa também
internacional começa lá na Europa, com alguns países, principalmente a Holanda liderando, ele é uma iniciativa que vem para apoiar a disseminação dos princípios FAIR. E ele começa pelas comunidades, né? Então, dentro da iniciativa do GoFair, vários países já aderiram, né? E o Brasil aderiu também. A gente tem um escritório no Brasil, que é o GoFair Brasil, que é coordenado pela Luana Salles, né? Do IBICT e Arquivo Nacional, agora ela está no Arquivo Nacional. E nós temos o GoFair Brasil Saúde, que é a primeira rede de implementação no Brasil, né? Que tem um escritório e tem várias redes nos países. E aqui no Brasil a primeira foi a saúde, a gente já tem o GoFair Humanidades, que é outra rede temática também, e algumas outras estão assim começando também a apontar, e daqui a pouco a gente já vai poder divulgar. Então o GoFair Brasil Saúde ele vem o quê? Para pensar na disseminação desse compartilhamento de dados com os princípios FAIR. Não é compartilhar de qualquer jeito. Como que a saúde precisa trabalhar, quais são os metadados, quais são as ontologias, vocabulário controlado, quais são as formas de compartilhamento, legislação do campo da saúde para apoiar o compartilhamento de dados no Brasil, no nosso campo, né, que é o campo da saúde. Então, essa é a iniciativa do GoFair, a gente tem vários grupos de trabalho, tivemos o primeiro seminário do GoFair Brasil Saúde ano passado, na Fiocruz, trouxemos um representante do GoFair internacional, né, a Holanda, que participou com a gente aqui nesse primeiro seminário. Esse ano, agora de 2020, em junho, nós vamos ter o segundo seminário GoFair Brasil Saúde, que já vai ser junto com o GoFair Humanidades e um outro seminário. Então, assim, estamos trabalhando para apoiar realmente a disseminação dos princípios FAIR no Brasil. Essa é a ideia. E eu queria que você tiver alguma coisa para acrescentar, alguma coisa que a gente não tenha mencionado, perguntado, que vá colaborar com a nossa discussão, se você quiser falar um pouquinho mais, algo que a gente não tenha citado. Não sei, eu acho que a gente fala um pouquinho assim dos pontos principais que eu vejo. Quando eu falei até da obrigatoriedade, a gente fala um pouquinho das agências de fomento, mas eu acho que é importante ressaltar que os periódicos científicos também estão solicitando dados de pesquisa, principalmente os periódicos internacionais. Alguns colocam como recomendação, mas outros colocam como obrigatório. Se você não compartilhar seus dados, você não consegue publicar o artigo lá. E aí você tem infraestrutura nacional ou institucional para apoiar o pesquisador no Brasil, em vez de colocar os seus dados lá, entregar para o periódico científico, você conseguir guardar na instituição esses dados, preserva esses dados, né, junto à instituição, mas existe essa obrigatoriedade também, que os pesquisadores já estão enfrentando, né? A gente está correndo atrás de um negócio que já está andando, né? E aí muitos dos pesquisadores vêm, pedem ajuda, gente, olha só, o periódico científico está pedindo para eu compartilhar os meus dados, o que eu faço? E a gente tem que dar esse apoio. Eu acho que nós, profissionais da informação, né, bibliotecários, arquivistas, precisamos nos movimentar no tema. Na Fiocruz, o que nós fizemos como coordenadora da rede de bibliotecas, a gente criou um grupo de trabalho e pesquisa no âmbito da rede com os bibliotecários. Passamos quase que um ano estudando o tema junto com os bibliotecários, né, fazendo pesquisa, e depois começamos sim a publicar alguns trabalhos fruto desse grupo de trabalho, pensando em metadados, em plataformas, fizemos algumas análises de plataformas também. Então eu acho que despertar, né, a comunicação científica mudou, e quem trabalha com comunicação científica precisa se atualizar nesse novo ciclo de comunicação científica. A produção do conhecimento mudou, e com a produção do conhecimento, né, a forma de produção de conhecimento mudando, a comunicação científica também muda. Antes, se a gente pensar nos paradigmas científicos, a gente vai ver que há milhares de anos, no primeiro paradigma científico, nós tínhamos uma ciência empírica, né, sobre observação. Depois a gente passou para uma ciência baseada em teoria. Então, eram os modelos teóricos que influenciavam. No terceiro paradigma científico já é o computacional, utilizando muito o computador. Hoje em dia, que simulações também, né? Simulações computacionais. E agora estamos no quarto paradigma científico, que é a e-science, exploração de dados. Muita exploração de dados, big data e small data. E essa é a base da ciência hoje, exploração de dados e science. Se o profissional de informação continuar achando que a gente está no modelo teórico, né,
ou computacional, nós não vamos realmente prestar o serviço e o apoio que deveríamos estar prestando. Então, eu acho que vale um alerta para que a gente possa estudar mesmo, acompanhar essa mudança desse ciclo de produção do conhecimento que estamos vivendo na ciência atual, para que a gente possa prestar um melhor serviço para a nossa instituição, para o nosso pesquisador, apoiar de fato o Brasil, né, no desenvolvimento de um compartilhamento de dados responsável, que eu acho que é o fundamental. E, assim, o que a gente tem trabalhado lá na Fiocruz, acho que eu falei um pouquinho também, a gente tem a disciplina essa é mais uma forma que a gente tem apoiado, né, tanto os nossos alunos de lá como os alunos externos, que a gente também recebe alunos fora do programa de pós-graduação para fazer essa disciplina também de ciência aberta do PPGIX, que é o nosso programa de pós-graduação do ICICT, né, que é a minha unidade. A Fiocruz, a gente, graças a Deus, né, a gente tem uma presidência que apoia muito, que desde o acesso aberto, né, a nossa presidente da Fiocruz atual, ela era vice-presidente de informação e nessa época ela militava com a gente na questão do acesso aberto, apoiava o movimento do acesso aberto dentro da instituição. E depois ela foi para a presidência, então ela entende muito da importância do tema. E por isso que a gente tem avançado muito, e a gente tem a nossa vice-presidente de informação atual, que também entende e está apoiando, então por isso a gente consegue avançar, porque a gente tem uma unidade específica, que é a minha unidade, que é o ICICT, que é de Informação e Comunicação Científica, Tecnológica e Saúde, que é a unidade que coordena o repositório institucional da Fiocruz, né? E também tem apoiado muito a instituição em todas as pesquisas, estudos e desenvolvimento desse trabalho no acesso aberto, mas no acesso aberto não, na ciência aberta e na gestão de dados. Mas isso porque os profissionais de informação estão buscando esse conhecimento com apoio institucional. Eu acho que vale isso para as outras instituições, né? A importância de você do maior escalão ali, né, da direção da instituição, da gestão, entender a importância e apoiar o profissional para estudar, para que possa estar trazendo esse conhecimento para a instituição, e o próprio profissional também querer buscar, querer estudar, querer aprender e querer se envolver nessa temática que é super importante.